Olá, aluno do EJA! Se você está aqui nesse vídeo, então acredito que você já assistiu a parte 1, que é unidade 3, tema 2, falando sobre jornal. Na parte 1 a gente viu algumas coisas de teoria, fizemos algumas atividades, e na parte 2 nós vamos agora focar mais em resolução de atividades, utilizando esses textos, essas matérias, né, de jornais online. Vamos ver um texto do The New York Times, vamos ver um texto do The Guardian, e vamos também fazer algumas atividades de vestibulares, ENEM, enfim, que usaram esse tipo de gênero textual. Agora é um texto do The Guardian, que é um jornal britânico, um dos mais conhecidos também, e é um texto também de 2019, né, por isso que é interessante a gente sempre ficar atento à data que foi publicado, e fala sobre toda aquela situação que aconteceu em 2019, né, infelizmente, de algumas pessoas serem alvos, né, de milícia, enfim, de ter carro. Tem um carro que atiraram 80 balas, né, nele. Acho que alguns de vocês podem se lembrar ou não desse tipo de matéria, de notícia, na época que foi bem um boom, né? Então vamos ler, vou ler em inglês. Por favor, baixe o PDF, não esqueçam. Brazil. 10 soldiers arrested after firing more than 80 bullets into family's car. One man was killed and 2 others wounded after army patrol opened fire on family driving to a baby shower. 10 Brazilian soldiers have been arrested after firing more than 80 bullets into a car carrying a family, killing 1 man and wounding 2 other people. Evaldo dos Santos Rosa, 51, a musician and security guard, was driving the family to a baby shower on Sunday afternoon when an army patrol opened fire on them in the low-income neighborhood of Guadalupe. Dos Santos' wife's stepfather and a passerby were both wounded. His wife, a 7-year-old son, and a 13-year-old goddaughter escaped injury. The homicide detective Leonardo Salgado, who examined the scene and interviewed witnesses, told the Guardian soldiers had confused the family's white car with another white car stolen nearby. They did not order it to stop. They started fighting in an unjustified, inexplicable way. He said, "Only a miracle stopped this tragedy from being worse." The Army's Eastern Military Command initially said an army patrol had been attacked by criminals, but on Monday it changed its position and said that due to inconsistencies between the facts initially reported and other information that arrived afterwards, 10 of the 12 soldiers involved had been arrested for disobeying the rules of engagement. Salgado said that when he reached the scene, furious locals were stopping other military personnel from examining the crime scene, and the soldiers who fired had already gone. They refused to present the soldiers. They said that military prosecutors were dealing with the case, he said. The army said the soldiers were carrying out a regular patrol on the perimeter of a large military complex nearby, and that the case is now with military courts and prosecutors. Security specialists and activists said military courts are even slower and less efficient at investigating army killings than civil courts. When the military were put in charge of policing in Rio State during a 2018 federal intervention, homicides fell 7%, but deaths caused by state security agents soared 36%. Ignacio Cano, a professor of sociology at the State University of Rio, said there was no legal justification for the military to try the case. They should be investigated and prosecuted by civil police and civil courts, he said. Antonio Costa, the president of the not-for-profit group Rio da Paz, Rio of Peace, said comments by the far-right President Jair Bolsonaro, who said last year that police officers should be decorated for killing criminals, encouraged violence by security officials. His talk creates a warlike climate, he said. Então, é um texto
sobre aquela situação de que 10 policiais, né, assim, forças armadas, atiraram 80 tiros num carro branco que eles alegaram ter confundido com outro carro, né? Tipo, acharam que era uma outra pessoa. E acabou resultando na morte, né? Acabou resultando em várias pessoas feridas. E aí, como eu falei naquela atividade do The New York Times, pode ser que alguém assim, lendo esse texto, nem lembre, nem saiba que isso aconteceu, até porque é uma notícia de 2019. E aí, nesse caso, vai ter que se atentar mais aos detalhes, né? Às vezes fica até aquela surpresa, né, de tipo, nossa, isso aconteceu. Às vezes você pode te levar até aquele choque e aí depois ir mesclando isso com a resolução das questões. Se você já sabia, lembra desse fato, já dá uma facilitada, porque quando você vai lendo na língua estrangeira, você meio que já sabe o que sucedeu, o que aconteceu. Então, fica um tanto quanto mais fácil. Por isso que a gente sempre fala, né, que para fazer vestibular, Enem ou qualquer outro vestibular que você vai fazer, é interessante estar por dentro das atualidades, das notícias, do que acontece no mundo, não só no ramo da política, mas também nesse ramo, porque vai valer para várias matérias, né, para várias disciplinas. Mas se tratando de língua estrangeira, você vai ter esse bônus, né, de não ter que se preocupar tanto com traduções, enfim, cada termo que você não entendeu, você ter que ficar quebrando a cabeça em relação a isso, porque você já tem uma boa noção sobre do que se trata. E é interessante também, por exemplo, ao passo que vai acontecendo coisas no nosso país, a gente procurando matérias de jornais estrangeiros falando sobre o nosso país. Até também uma forma da gente ver como o país, o Brasil, está sendo visto no ponto de vista de, sei lá, de europeus, de estadunidenses, de outros países que possam ter até uma influência maior. Em formação de opinião, em julgamentos, enfim. Então, tudo isso também é interessante para que a gente, né, esteja mais familiarizado com esse tipo de texto e também com, enfim, e ter esse ponto de vista de como que está a imagem do nosso país, das nossas decisões, dos nossos crimes, enfim, de coisas que acontecem em todo canto, mas como que isso está sendo visto e como que isso está sendo passado para os estrangeiros. E aí, vindo para as questões, e só relembrando, essas questões são autorais, então por isso que quando você baixar o PDF, não vai ter nenhum link ou nenhum crédito para algum site, enfim, alguma prova de vestibular, porque foram questões preparadas por mim para aplicar com alguns alunos, mas enfim, isso aqui foi preparado em 2019, então são dos meus direitos, digamos assim, né? Eu quem criei. E aí temos read the text and answer the questions. Leia o texto e responda as questões. Temos o item A. What did the detective say to explain the murder? What was the excuse? Então, o que o detetive disse para explicar o assassinato? Qual que foi a desculpa? E aí nós temos, né? Soldiers had confused the family's white car with another white car stolen nearby. Então, os soldados confundiram o carro branco da família, né? Que estava ali com a família indo para um baby shower, para um chá de bebê, com um outro carro branco que tinha sido roubado ali nas proximidades. Então, essa foi a desculpa, né? Para explicar os 80 tiros que deram nesse carro. O item B. Why did he mention a miracle? What happened? Então, por que ele mencionou um milagre? O que aconteceu? Ele quem? Ainda está meio que relacionado com o item A, né? Que estava falando do detetive. Né? O que o detetive disse para explicar o assassinato? Foi isso que a gente acabou de ver. E por que, né, que ele mencionou um milagre? O que aconteceu para ele usar esse termo milagre para falar sobre o ocorrido? E ele fala, only a miracle stopped this tragedy from being worse. Ele fala, apenas um milagre, né, impediu essa tragédia de ser pior, porque nós vimos que algumas pessoas que estavam no carro só ficaram machucadas, lesionadas, né, não chegaram a falecer. E assim, um carro que levou 80 tiros, então, né, fica até meio que subentendido já do porquê que ele cita a palavra milagre. Eu acho que vai até além da concepção e da crença de cada um, né? Ele botou mesmo nesse quesito de que, assim, realmente, 80 tiros
Parece até uma coisa meio que sobrenatural, né? Para não ter acontecido nada mais grave. No item C, what are the opinions of the activist, army and the specialists? Então aqui já são o quê? Quais são as opiniões dos ativistas, do exército, né, do army e dos especialistas? E aí a resposta disso está no terceiro parágrafo, que 1, 2, 3. No terceiro parágrafo, que ele fala: The homicide detective Leonardo Salgado, who examined the scene and interviewed witnesses, thought the Guardian soldiers had confused the family's car with another family's stolen nearby. They did not order to stop. They started fighting in an unjustified and inexplicable way. He said, only a miracle stopped this tragedy from being worse. E ele fala: The Army's Eastern Military Command initially said an army patrol had been attacked by criminals, but on Monday it changed its position and said that due to the inconsistency between the facts initially reported and other information that arrived afterwards, 10 of the 12 soldiers involved had been arrested for disobeying the rules of engagement. Então, cada um foi dando meio que uma opinião, né? O exército utilizou essa desculpa mesmo, né, da confusão, enfim. Alguns ativistas acharam meio que complicado, né? Porque fica, até esse termo que é utilizado muito na internet, a passação de pano, né? Que se estivesse vindo de outras pessoas, enfim, não dá pra dizer que seria uma coisa ok, nenhum caso seria ok, mas a gente sabe que quando se trata de federais, de pessoas que têm um distintivo, às vezes o tratamento, mesmo quando rola um crime, é outro. Então, alguns ativistas, alguns especialistas ficaram tanto quanto, assim, meio que aquela história do fica difícil de defender, né? Fica assim, por que está sendo uma desculpa já tão rápida, pouca investigação? Então, ficou esse clima um pouco estranho, né? Partindo dessas pessoas. E no entender tem who are the guilty for the crime according to Ignacio and Antônio? E a pergunta é, né, quem são os culpados pelo crime de acordo com Ignacio e com Antônio? E aí o Ignacio, ele vai falar que a culpa é mais dos militares, né? Lá no penúltimo parágrafo ele fala said there was no legal justification for the military to try the case. They should be investigated and prosecuted by civil police and civil courts. Então ele fala, né, que não deveria ter nenhuma justificativa legal, né, para meio que passar esse pano para eles e que eles deveriam ser investigados, enfim, como qualquer outra pessoa, né? Se fosse um civil, como eu falei, seria outro tratamento. Então o Ignacio ele vai mais para esse lado. E já o Antônio, ele bota uma culpa mais nas costas do atual presidente, né? O atual presidente de 2019, que era Jair Bolsonaro. Que aí ele fala, who said last year that police officers should be decorated for killing criminals, encourage violence by security officials. His talk creates a warlike climate. Então ele coloca muito nas costas do presidente na época de 2019, né? Por quê? Porque ele fala que essas questões de discurso de ódio, enfim, essas promoções que ele fazia na época, endossava esse tipo de comportamento, de justificativa, de passação de pano. E, enfim, ele até dá umas outras opiniões sobre o que a gente vai ver na segunda questão. E na segunda questão era uma outra de responder com verdadeiro ou falso. E aí temos o item A. There were some angry locals in the crime scene. Né? Tinha algumas pessoas ali com raivas na cena do crime, né? Alguns cidadãos que estavam realmente chateados na cena do crime. E aí, na afirmativa do item A, o termo utilizado foi angry, que vem de raiva, né, de raivoso. E no quinto parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem furious locals. Salgado said that when he reached the scene, furious locals were stopping other military personnel from examining the crime scene. Né, ele diz que quando ele chegou lá na cena, né, do crime, tinha alguns cidadãos furiosos e eles estavam meio que impedindo os militares de examinar a cena do crime. Então, o termo da matéria do The Guardian foi furious. E o termo que eu utilizei para fazer
A afirmativa, na afirmação, foi angry. Então, é aquela questão de sinônimo, né? Da gente também tem que saber, ter um conhecimento de vocabulário, enfim, praticar. A importância também de fazer aquele keyword box, porque às vezes a gente perde uma questão porque não reconheceu um sinônimo, um antônimo, enfim. No item B, Evaldo was taking the family to see some musician in Guadalupe. Né? O Evaldo estava levando a família para ver alguns músicos em Guadalupe. Essa é falsa, porque a gente viu que ele estava indo para um chá de bebê, um baby shower. No item C, Salgado thinks the soldiers should have asked the car to stop before the firing. E aí aqui o Salgado acha que os soldados, né, deveriam ter pedido para o carro parar antes de atirar. E essa daqui é falsa, porque no terceiro parágrafo ele fala they did not order it to stop. They started firing in an unjustified, inexplicable way. Então ele fala o quê? Eles não pediram, né, não mandaram parar. Eles só começaram a atirar de uma maneira sem justificativa, uma maneira inexplicável. Então ele não diz que ele acha que eles deveriam ter feito. Ele só está noticiando ali, só está dizendo, olha, eles nem fizeram isso. Eles só já chegaram atirando. Entender, the murders caused by the state is growing even more. Essa daqui é a verdadeira, né? Os assassinatos causados pelo Estado estão crescendo ainda mais. No sexto parágrafo, a gente tem falando aqui, né, que when the military were put in charge of policing in real estate during a 2018 federal intervention, homicides fell 7%, but deaths caused by state security agents soared 36%. Ele está dizendo aqui, o que aqui, né? Quando os militares foram colocados, né, nesse cargo de policial Rio de Janeiro em 2018, durante essa intervenção federal, os homicídios caíram 7%. Porém, as mortes causadas pelo Estado, né, subiram 36%. Então, os homicídios meio que de outras pessoas, né, de pessoas que não são federais, caiu, mas em compensação, caiu 7%, mas em compensação, as mortes causadas pelo Estado, né, pelos próprios seguranças, as pessoas que deviam estar ali para proteger, aumentaram em 36%. E no item E, some people think that police officers should be recognized by the merit of what they do. E algumas pessoas acham que os policiais deveriam ser reconhecidos pelo mérito do que eles fazem. E essa daqui é verdadeira, porque no último parágrafo, o Antônio Costa ele fala o quê? Police officers should be decorated for killing criminals, encouraged violence by security officials. Então ele fala o quê? Que os policiais deveriam ser decorados, né, condecorados por matar criminais ou criminosos. É até uma maneira dele ironizar um pouco, né, dele dizer, olha, todas as vezes que eles fazem esse tipo de coisa, que eles passam do ponto, que eles abusam da autoridade, eles deveriam ter esse reconhecimento, né, olha, você fez tal coisa, e não ter essa passação de pano, tipo, esse tipo de coisa que às vezes nem entra numa ficha, né. Então é até uma maneira dele dizer que talvez assim pudesse, né, que algumas pessoas evitassem. A gente não pode generalizar, não pode dizer que todo mundo que trabalha na Polícia Civil, na Polícia Federal, no Exército, faz esse tipo de coisa, mas a gente sabe que é uma realidade, e quando a gente trata da realidade do Rio de Janeiro, é até um tanto complexo, né, de ser conversado. E aí por isso que alguns ativistas, alguns especialistas têm esse tipo de opinião. O que é importante também a gente lembrar? Que quando a gente faz resolução desse tipo de texto, que é fato, que é notícia, né? Muitas vezes você mesmo pode não concordar. Pode não concordar que, por exemplo, que as afirmações do presidente pudesse ter endossado. Você pode não concordar que os policiais deveriam pagar por isso, que eles deveriam, na verdade, ter um passe livre para fazer esse tipo de crime, né, que na minha opinião é um crime, mas quando a gente vai fazer resolução de exercícios, a gente tem sempre que focar no que o texto está dizendo. Então vai além de ideologia, de crenças, vai além do pessoal, entendeu? Esse tipo de questão não é mais sobre mim, não é mais sobre você, é sobre o que a notícia trouxe, o fato que foi apresentado. E a partir dali, com o que o texto trouxe,
com que, enfim, o pouco que a gente já sabe também sobre, né? Mas o que o texto está trazendo, a forma que o texto está tratando determinados assuntos, a forma que o enunciado é colocado. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, a gente tem que conseguir um pouco, meio que, né, separar um pouco as coisas. Agora, é um texto que foi tirado da prova do Enem de 2018. E esse texto está disponível na ABC News e é de 2015. Pelo menos o acesso, né, desse texto que está na prova do Enem de 2018 foi em 2015 e eles avisam aqui que foi adaptado. Então, provavelmente, é um texto bem maior, enfim, talvez tivesse alguns outros termos e foi adaptado para colocar na prova do Enem. O texto assim, está escrito lava mai, mas a gente pode ler lava mãe, porque, enfim, a gente pode aproximar um pouco da nossa língua, né? Lava mai, Creating Showers on Wheels for the Homeless. Esse aqui é o título. San Francisco, according to recent city numbers, has 4,030 people living on the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. But Denise Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former marketing executive started Lavamai, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Each bus will have 2 shower stations, and Sandoval expects they will be able to provide 2,000 showers a week. Então, basicamente, tentando traduzir um pouco sobre o que está falando, né? Falando que no título a gente já tem Creating Showers on Wheels for the Homeless, que é o que? A criação de chuveiros sobre rodas para os sem teto, para as pessoas que não têm casa. E aí ele traz falando da cidade de São Francisco, né? Falando que de acordo com números recentes da cidade, tem aproximadamente, né, 4.300 pessoas morando nas ruas. Entre vários problemas que essas pessoas, né, sem teto enfrentam, elas não têm acesso a banhos, né, a chuveiros. E São Francisco tem apenas entre 16 a 20 chuveiros, né, meio que disponíveis, né, em stalls. Stalls é tipo postes. Enfim, uma coisa bem urbana mesmo, né? Bem no meio da rua, meio que disponibilizado para essas pessoas. E aí aparece a Denise Sandoval, que meio que trouxe essa missão para ela, né? De tentar mudar essa realidade. E aí fala que ela tem 51 anos naquela época, né? Ela tinha 51 anos. E ela começou esse marketing do Lava Mai, ou Lava Mãe, que seria meio que chuveiros sobre rodas e, enfim, funcionaria até como meio que um ônibus, né, para ir passando em estações e providenciando esse tipo de higiene básica para essas pessoas. E ela fala que cada ônibus teria duas estações de chuveiro e ela esperava que talvez fosse possível oferecer 2.000 banhos, né, por semana para essas pessoas. E aí temos a questão do Enem. A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto se refere a quê? Shower a gente sabe que é chuveiro, né? Pode ser banho também, quando você fala take a shower, vou tomar um banho. Bus é ônibus e homeless, a gente já tinha conversado sobre isso quando a gente estava falando sobre os prefixos e sufixos, que quando vem o sufixo less, significa que é sem alguma coisa. Então, home é lá, homeless, sem lá. Então, essas 3 palavras estão se referindo ao quê? Item A. Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. Como eu já fiz a tradução do texto, já está bem óbvio que não é essa, né? Mas algumas pessoas poderiam se confundir pela essa questão desse termo lava-jato, né? Achar que meio que estaria envolvido nessa temática, mas a gente sabe que não. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua? Talvez, né? Talvez seja esse o item. Comissionar sem teto para dirigir os ônibus da cidade? Também a gente sabe que não é, né? Não era esse o foco.
E, enfim, se vocês têm um conhecimento do que significa a palavra shower, já sai totalmente essa possibilidade, né? Porque em nenhum momento foi usado o verbo dirigir, que é o verbo drive. Então, essa daqui é aquela questão bem fora da curva para pegar realmente quem não captou meio que a essência do texto. No item D, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros, essa daqui eu acho um item possível, passível também de ser confundido, né? Porque também, se você não entende muito bem o que é wheels, que é rodas, se você não sabe o que é shower, vai ficar mais no campo ali do bus, do homeless. Então, poderia ser que algumas pessoas confundissem. E o item é abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Essa daqui também é um pouco fora da curva. No final, a Donice Sandoval, né, ela fala que ela tinha uma expectativa de oferecer, né, 2.000 banhos por semana. E aí tem essa informação do 2.000, né, mas não quer dizer que ela queria abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Até porque em nenhum momento foi dito isso, né, de pegar moradores de rua para, enfim, para morar dentro de ônibus. Aqui a preocupação dela era mais a questão da higiene, do banho e de uma maneira para tentar facilitar, enfim, de fazer com que esse tipo de serviço chegasse até as pessoas que não têm casa. Então, nessa questão do Enem, o item correto, o item B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Depois temos um outro texto ainda do Enem de 2018 e foi um texto que foi tirado do WordPress, né? Também é um jornal online, e aqui diz que o acesso foi em 2012. Então, assim, é uma questão do Enem de 2018, mas um texto que foi acessado em 2012. Então, a gente já tem também essa lacuna aí, né, de tempo entre a matéria que foi publicada e a questão que foi criada para a prova do Enem. E aí, vamos ler. Texto 1. A free world class education for anyone, anywhere. The Khan Academy is an organization on a mission. We are a not-for-profit from the goal of changing education for the better by providing a free world class education to anyone, anywhere. All of the site's resources are available to anyone. The Khan Academy's materials and resources are available to you completely free of charge. Esse texto aqui da Free World Class Education foi acessado em 2012, né, como eu disse, mas esse daqui foi tirado da khanacademy.org. Agora vai ser o do WordPress, o texto 2. I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted. The way the media sees it as revolutionizing education. The way people with power and money view education as simply sit and get, which means teaching is telling and learning is listening. Then Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Khan Academy does it better, but true progressive educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We want to do better things. Então temos esses dois textos e temos o enunciado. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre os serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor, né? A intenção do autor de quê? Elogiar o trabalho proposto para a educação, enfim, nessa rede. B. Ah, não, aqui estava meio cortado, viu, gente? No slide, eu peguei essa questão, era um print. E aí vocês vão ver a continuação do item A no item B, ó. Elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. Item B. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Item C. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado de educação. Item D. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Ou item E.
criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Então, voltando no texto 1, o título é A Free World Class Education for Anyone, Anywhere. Então, seria meio que assim, uma educação, né, de graça mundial, ou seja, qualquer pessoa poderia acessar para qualquer pessoa em qualquer lugar. Em qualquer lugar, porque se trataria de uma educação online, né? E aí eles falam o quê? A Academia Khan, né, The Khan Academy, é uma organização e uma missão, né? A gente não está querendo, né, lucrar, eles falam, né? Mas a gente quer mudar a educação para melhor, oferecendo essa educação de graça, enfim, para qualquer pessoa em qualquer lugar. Todos, all of the sites resources, todo o conteúdo, né, todas as coisas que tem no site estão disponíveis para qualquer pessoa. E a Academia Khan, né, The Khan Academy's Materials and Resources, né, os materiais, os recursos estão disponíveis para você completamente gratuito. Esse é o trecho que o texto 1 trouxe. No texto 2, né, que vai ser o foco do enunciado, que ele pergunta sobre o segundo texto, é um comentário sobre essa Khan Academy. E ele fala o quê, né? Eu não tinha um problema com esse site Khan Academy até recentemente. Então a gente já sabe o quê? Só pelo começo, a gente já sabe que ele vai apresentar uma problemática, que ele não está ali naquele comentário para enaltecer, para defender. Porque ele fala, eu não tinha um problema com a Khan Academy até recentemente. Então agora ele vai mostrar qual é o problema dele, né? Para mim, o problema é a maneira que o Khan Academy está sendo promovido. A maneira que a mídia, né, tenta revolucionar a educação, né? E ela está vendo isso está vendo a academia como uma educação meio que revolucionária. A maneira como as pessoas com poder e com dinheiro, né, veem a educação como simplesmente um sente e consiga, né? Daí traz um set and get, né? Como se fosse tipo assim, sentou ali, pronto, já recebeu. E ele fala, né, como se ensinar fosse apenas falar, teaching is telling e learning is listening. E aprender era ouvir. Então ele está criticando meio que essa maneira de tipo, é só sentar, né, consumir, pronto, internalizou, já aprendeu. Como se fosse uma coisa tão fácil, na opinião dessa pessoa aqui que está no texto 2. E aí ele fala que a Khan Academy, né, é uma maneira até mais eficiente do que uma sala de aula, né? Ele está meio que criticando isso também. E ele fala que a Khan Academy, né, faz melhor, que verdadeiros educadores progressistas e verdadeiros visionários da educação e revolucionários não querem fazer coisas melhores, things better. Eles querem fazer melhores coisas. Ele faz até esse trocadilho, né? Então, só pelo começo dele falar que ele não tinha um problema até agora, e depois ele fala, for me the problem is, para mim o problema é, a gente já sabe que é um indicativo de que ele vai estar ali mais para criticar do que para enaltecer. Então tem o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de quê? Elogiar o trabalho? Já sabemos que não é. Já tira essa possibilidade porque não está se tratando de um elogio. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação, acredito que esse item aqui possa ser um pouco confuso para quem tem uma dificuldade maior na língua. Novamente, o começo do texto 2 já indica para a gente a real intenção, né? Mas eu não elimino total a possibilidade de algumas pessoas se confundirem, né? Principalmente quem tem mais dificuldade com a língua. Item 6, chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação, não é isso, né? Ele está trazendo ali o ponto de vista dele, né? O que ele acha que é uma educação revolucionária, o que ele acha que verdadeiros educadores progressistas deveriam achar, pensar, enfim. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional? Não, né? Até porque ele está meio que criticando essa proposta do site de vir como esse meio, né? De sentou, conseguiu, né? Sentou ali, ouviu, pronto, já aprendeu. Então, qual que seria o item correto? O item é criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Essa questão aqui estaria mais fácil justamente porque os outros itens eles vão bem de contra, né? Se o Enem tivesse colocado algum outro item que seguisse para essa linha da crítica,
talvez do julgamento, do ponto de vista, uma diferente perspectiva, acho que poderia rolar confusões maiores. Mas só pelo aquele começo do texto 2, a gente já vê que ele está ali mesmo para criticar, né, para apontar uma problemática. Então, por isso que o item correto é o item E. E aí, para finalizar, um último texto que também foi tirado de jornais online, né? Esse daqui foi do WebMD, o acesso foi em 2013, e é uma questão do Enem 2019. O texto é 5 Ways Pets Can Improve Your Health. E aí vou ler em inglês. A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. They boost our immunity. They can even help you get dates. Allergy fighters. A growing number of studies have suggested that kids growing up in a home with furred animals will have less risk of allergies and asthma. Date magnets. Dogs are great for making love connections. Forget internet matchmaker. A dog is a natural conversation starter. Dogs for the age. Walking a dog or just caring for a pet for elderly people who are able can provide exercise and companionship. Good for mind and soul. Like any enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine, neurotransmitters that are known to have pleasurable and calming properties. And good for the heart. Heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies. Então, eu vou dar uma traduzida, uma resumida do texto, porque, enfim, né, eu quero que a gente tenha essa prova, que você está aí acompanhando o PDF, também pode estar curioso para entender melhor o texto, mas lembrando que quando a gente vai fazer uma prova, por exemplo, essa aqui que foi em 2019, muitas vezes a gente não vai ter, né, como nem pesquisar um termo ou outro, não vai ter ali um professor, um facilitador para traduzir tudo. Então, a gente precisa ir procurando palavras-chave, né? Antes da tradução, vou só ler aqui os itens. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, né? Com o objetivo de quê? Então, está falando o quê? Que para fortalecer os argumentos dela, ela utilizou expressões como research, que é pesquisa, growing number, que é um número crescente, e several studies, que é o quê? Vários estudos. Então, ela vai se apoiar em dados científicos para argumentar, né? E o título é 5 Ways Pets Can Improve Your Health, que é o quê? 5 maneiras que os pets, né, que os animais domésticos, eles podem melhorar a sua saúde. Então, se tratando de saúde, ela não pode trazer só achismo, né? Então, ela vai trazer realmente dados comprovados cientificamente de que animais domésticos podem dar esse boom, né, esse boost na nossa saúde. E aí ela começa o texto falando o quê? Um animal doméstico, certamente, né, é um ótimo amigo. Depois de um dia difícil, os donos de animais, né, desse tipo de pet, eles quase que literalmente sentem o amor, né? Na verdade, né, por aproximadamente 25 anos, pesquisas mostram que viver com pets, né, traz pra gente meio que esses benefícios na saúde, né? E ele fala, né, que os pets podem ajudar a diminuir a pressão e também a ansiedade. E que eles dão uma melhorada na nossa imunidade e que eles também podem até ajudar a gente a conseguir encontros, né, dates, encontros mais pro lado de relacionamento amoroso mesmo. E aí a autora traz algumas temáticas que está em negrito, né, allergy fighters, né, as pessoas que lutam contra alergias, né. E ela fala, a growing number of studies, olha o termo aí, a growing number que estava lá no enunciado, né. O número crescente de estudos, né, tem sugerido que crianças que crescem numa casa com animais peludos, né, furred animals, terão menos risco de alergia e de asma. O que faz sentido se a gente partir do pressuposto de que os médicos até falam, né, que quando a gente enfim, criança, recém-nascido, está na fase de engatinhar, que é importante
enfim, se sujar, colocar o pé descalço no chão, pegar numa areia, enfim, ter contato com esse tipo de coisa, para quê? Para criar, aumentar a nossa resistência, o sistema imunológico, né? Então, seguindo desse ponto de vista, faz sentido que crianças que já, né, começam a viver nesse mundo, né, em contato com esse tipo de animal peludo, né, quem tem animal sabe, né, cachorro, gato realmente solta muito pelo, que pode ter menos risco de desenvolver essas alergias e asmas, porque desde cedo estava em contato. E aí os anos iniciais a gente sabe que são cruciais para esse desenvolvimento de sistema imunológico, né? Aí ela usa um outro termo, date magnets, que é meio que imãs de encontros, né? Cachorros são uma ótima maneira de fazer conexões amorosas. Esqueça esses sites de matchmaking, né, que ela fala na internet. Esses sites de encontro, enfim, de dar um match com a pessoa e combinar, né? Deu um like, a pessoa deu like de volta e vocês começam a conversa. Que ela fala que um cachorro é naturalmente um iniciador de conversa, né? Que você tá andando ali no meio da rua, passeando, aí vem uma pessoa, ai, cachorro bonito, como é o nome, não sei o quê, quantos anos tem, e aí já parte daí para o interesse ou não, né, de um date. Aí tem dogs for the age, que é o que? Os cachorros para os mais velhos, né? Passear com um cachorro ou apenas cuidar de um pet para as pessoas mais velhas que são capazes, né, de exercer isso, pode oferecer exercício e companhia. Então fala que para as pessoas mais velhas que têm condições de cuidar de um pet, pode ser interessante por conta disso. Ela fala também good for mind and soul, que é bom para a mente e para a alma, porque ela fala que, como qualquer outra atividade prazerosa, né, brincar com o cachorro pode aumentar os níveis de serotonina e dopamina, que são esses hormônios, digamos assim, né, que trazem esse sentimento de prazer e de calmaria. E por último ela fala good for the heart, é bom para o coração. E aí ela fala que pacientes que já sofreram de ataque do coração, né, e que têm pets, que têm animais domésticos, eles conseguem viver mais tempo do que os pacientes que tiveram um ataque do coração e não criam animais domésticos, de acordo com vários estudos, several studies. Então, esses termos que ela usou bastante, research, growing number of research and several studies, tem o objetivo de quê? Item A, mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Assim, ela não fala que ajuda na cura de doença, ela fala o quê? Da prevenção, né? De nos primeiros anos de vida conseguir prevenir, criar mais esse sistema imunológico para não ter tantas alergias e tanta asma. Porque a gente sabe que quem já tem as alergias e já que quem tem asma geralmente já nem pode ter tanto esse contato com animais peludos, né? Porque pelo contrário, em vez de curar, vai ser um gatilho, vai piorar esse quadro. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde? Pode ser, né? Até porque uma das partes dos títulos, né? De melhorar a saúde. Enfim, vamos ver os outros. Fornecer dados sobre os impactos dos animais de estimação nas relações amorosas. Esse daqui tem um fundo de verdade, mas não é só sobre isso, né? Ela não está usando os termos, por isso que a gente precisa tentar o enunciado. Ela não está usando os termos pesquisa, crescente número, vários estudos, só para focar no impacto dos animais de estimação nas relações amorosas. Ela deu a questão da relação amorosa como um bônus, né? Um dos motivos, mas não é focado apenas nesse ponto. Item B, explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Novamente, ela falou sobre isso, né, sobre as pessoas que sofreram ataque cardíaco conseguir viver mais tempo quando tem um animal doméstico do que as que não têm, mas também o foco não foi apenas nisso, né? Então, a gente tem que sempre lembrar o título. O título é o quê? 5 ways, 5 maneiras. Não é só asma e alergia, não é só relação amorosa, não é só ataque cardíaco. E o item é esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Também não, essa daqui também não tem nada a ver, né? Porque ela nem está esclarecendo o modo, ela não está nem aqui meio que pregando uma maneira certa ou uma maneira errada. Ela está trazendo estudos embasados, né, cientificamente, para trazer os 5 benefícios. Então, o que ela está tentando fazer? Ela está tentando meio que convencer as pessoas a meio que dar o braço a torcer, né? Aquelas pessoas que não gostam de animal, que estão ainda meio relutante,
a convencer elas a adotarem e mostrar o porquê que vai ser benéfico para elas, né? E não é só um motivo nem dois, são 5 que ela trouxe. Então, o melhor item seria o quê? O item B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. E na saúde envolveu tudo isso, a alergia, a dopamina, né, os hormônios, a questão das pessoas mais velhas, de ser bom para o coração, de ser bom para a mente, de ser bom para a alma. Então ela trouxe várias pesquisas para falar sobre tudo isso e tentar convencer a gente, né, o leitor, de que realmente ela tem razão. Eu já estou super convencida, acredito que você também. Então, aluno, foi isso, tá? Essa daqui foi a parte 2 da unidade 3, tema 2. A gente se vê no próximo tema, que nós vamos falar sobre carreiras nas mídias de massa. Beijo você lá.